Início da semana será decisivo para que o Vasco possa indicar o caminho do futebol para 2022. Mas um nome está praticamente resolvido. O outro será resolvido depois de amanhã. Mas ele tem muita gente que acha que é quieto demais, que é muito na dele. Mas, internamente, seria um bom executivo. Vamos falar de Anderson Barros, que é o favorito a assumir essa pasta. Vamos ouvir um jornalista conceituado em São Paulo, que vai dar a sua opinião e vai explicar o porquê desse profissional poder ser campeão amanhã da Libertadores e, mesmo assim, ser demitido sumariamente. O que tem de errado com ele, hein? Vamos falar do time, o time que fracassou e que viaja para Londrina. E vamos falar também de dispensas, jogadores que vão fazer parte de uma larga barca na semana que vem. Vamos abordar temas como renovações de contrato e também em relação a especulações. E vamos trazer informações de uma alegria no dia de hoje. O Sub-17 ganhou deles, na casa deles. E olha, foi de lavada. A gente vai trazer detalhes já já. E vamos falar também da visita da investidora, da Tubarão, da grande Tubarão, Carol Pfeiffer, a São Januário. O que será que rendeu isso, hein? A gente vem já já, num News, como sempre, recheadíssimo. Em homenagem a você, torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente volta já já. Toca a guitarrinha. Alô, amigos! Alô, turma! Grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos nessa sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Sabe o que está entrando no ar? O nosso AVNews, o nosso vídeo de toda a noite que você gosta e curte tanto. Um grande abraço a todos vocês que toda noite estão aqui prestigiando o nosso noticiário. Olha, eu vou fazer aqueles pedidos no início. Sempre faço isso, porque eu sei que é chato, tem que pedir muita coisa. Tem um cara que sempre comenta lá, que momento que começa o vídeo? Começa quando eu começo a falar, parceiro. É que a gente tem que indicar também pra galera poder curtir. Tem gente que não sabe. Tem que curtir, seja membro, pegue o link, compartilhe. Todos esses detalhes a gente tem que passar aqui. Beleza? Ó, falando de você, já dei o recado pra todo mundo. Quero dar um recadinho do Renda Extra para você. Esse recado é importante. Tem muita gente se matriculando. Eu tenho um aplicativo do meu celular, tá toda hora dando chamada de matrícula. Parabéns a você. É isso aí. Faça o curso. Tá aqui na descrição do vídeo. Mole, fácil. R$ 47,00. Lucrando em home office. Você aprende a trabalhar em casa, sem ir para a rua, sem patrão, sem trânsito, sem absolutamente nada. E você pode ganhar em dólar. Imagina só. Pô, mas como é que eu vou conseguir aprender? Tem uma equipe de suporte. Mesmo assim, se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha. O que você tem a perder? Absolutamente nada. Ricardo Gomes, eu diria particularmente, pelo meu feeling, que já está fechado com o Vasco. Há muita chance de que Ricardo Gomes seja anunciado. Vai ter uma próxima conversa, mas a princípio muito mais para alinhavar detalhes de trabalho, organograma de trabalho, planejamento de trabalho. Ricardo Gomes está animado, está feliz, está ciente da responsabilidade e está com muita vontade de trabalhar. Como eu disse ontem, falei com ele, e ele está disposto realmente a ajudar. Quer entender esse momento do Vasco. É claro que é muito similar àquilo que aconteceu em 2011, quando o momento também era ruim. Em 2013 ele ficou 4 meses apenas. Mas o Vasco evolui nos seus problemas, né, gente? Cada ano o problema aumenta. E o Ricardo Gomes também está consciente disso. Ricardo Gomes não se sabe especificamente o que ele vai ser. Se ele vai ser um CEO do futebol ou se ele vai ser um coordenador técnico. O que o Vasco está buscando agora é um executivo de futebol. E o nome, pauta número 1, é Anderson Barros. Sim, Anderson Barros. Alexandre Matos, tem muita gente dentro do Vasco que tem interesse. Gostaria de vê-lo dentro do Vasco, mas Alexandre Matos tem um perfil que é um perfil muito diferente do perfil da gestão Jorge Salgado, que é esse perfil mais calmo, mais quieto, o torcedor acha até muito quieto demais, reclama da inércia, da falta de comunicação. Eu também acho. Às vezes tem que colocar a vontade para fora, tem que falar um pouco mais.
Mas o Alexandre Matos, além disso, também é um gestor que tem a fama de trabalhar com grana, tendo grana. Mas pode ser que seja um plano B. E talvez seja tarde, porque o Cruzeiro já está atrás. Ele já me disse isso essa semana. O pessoal do Cruzeiro foi a Boston, nos Estados Unidos, procurou, apresentou um projeto e ele está na expectativa de responder. Só que o Cruzeiro está muito enrolado em relação a contratações, possibilidade, dinheiro, briga política, vir SA, não vir SA. E o Alexandre Matos está com o pé atrás. Mas a tendência é que ele acerte com o Cruzeiro. E aí vem o Anderson Barros, que já fez, isso a gente tem que dizer, verdade seja dita, bons trabalhos no Rio de Janeiro, no próprio Vasco e no Botafogo. Ele conseguiu fazer sempre equipes com pouco dinheiro, mas equipes unidas, competitivas, capazes. E foi assim que ele levou o Vasco à Libertadores em 2018, com uma ótima campanha em 2017. E no Botafogo também. O Botafogo de Louco Abreu foi campeão carioca e depois conseguiu moldar a equipe em função de ter um Anderson Barros ali por trás como um gestor. Mas olha, eu fico com a pulga atrás da orelha, não com o Anderson Barros, conheço, acho que é um bom profissional, mas acho muito estranho. O cara amanhã pode ser bicampeão da Libertadores, amanhã tem a final Palmeiras e Flamengo lá em Montevidéu, bicampeão da Libertadores, sabe o que é isso? 2 anos seguidos, comandando o futebol profissional de um clube, podendo ser bicampeão da América, ir 2 vezes para o Mundial. E esse cara não agrada, não adianta, não agrada. E eu hoje pesquisei, procurei saber, e fui em cima de um grande amigo, jornalista em São Paulo, conceituado, que tem o seu canal também, que bomba, o canal do Nicola, o Jorge Nicola, que sabe, conhece muitos bastidores. E eu fiz 2 perguntas básicas a ele. A primeira, Nicola, por que o Anderson Barros não é querido pelo torcedor do Palmeiras? Qual é o problema? Qual foi a nhaca que ele arrumou aí para que ele não tenha a simpatia do torcedor, mesmo podendo levantar o 2º caneco consecutivo na Copa Libertadores da América? Responde para a audiência do canal Atenção Vascaínos. Jorge Nicola, grande abraço, irmão. Fala aí, FD e galera do Atenção Vascaínos, boa noite para todo mundo. Bora falar sobre Anderson Barros, que não é nada bem visto pelo torcedor alviverde e é até fácil explicar o porquê. Ele chega para substituir o Alexandre Matos, que foi o cara que mais contratou como dirigente do Palmeiras. O Anderson Barros chega num momento diferente, numa transição da diretoria, em que claramente ficou óbvio para todo mundo que o Maurício Gagliotti, o presidente que esteve no mandato em que houve a participação do Anderson Barros, o Maurício Gagliotti não é um cara de investimentos, não é um cara muito audacioso. E o Anderson Barros colecionou algumas contratações frustradas. Ele chegou aí, por exemplo, ao Equador para tentar fechar a contratação do Miguel Ángel Ramírez, não conseguiu. Ele fez algumas investidas em relação a laterais direitos e todas fracassaram. O Anderson Barros, na alegação do torcedor do Palmeiras, não teve força para convencer os dirigentes alviverdes de que o Hulk e o Diego Costa seriam peças importantes. Eles queriam muito jogar no Palmeiras e o Palmeiras acabou não os contratando, enfim. Houve uma mudança importante no rumo das coisas a partir da saída do Matos e da chegada do Anderson Barros. A alegação, a avaliação geral é de que o Anderson Barros não tem tamanho para um projeto como o do Palmeiras, de um clube que quer ser o protagonista. Até por isso, mesmo em caso de conquista do título, e aí a curiosidade de que ele poderia ter 2 anos com 2 participações em Libertadores e 2 títulos, mesmo assim Anderson Barros não tem seu futuro garantido no Verdão. O contrato dele termina em 31 de dezembro e o Maurício Gagliotti deixou essa decisão para a futura presidente, no caso a Leila Pereira. As pessoas próximas da Leila dizem que um dos nomes cotados é o do João Paulo Sampaio, que fez excelente trabalho como chefe das categorias de base. Beleza? E a segunda pergunta é óbvia. Ele saindo do Palmeiras, o que deve acontecer, como você acabou de dizer, eu quero entender. Ele daria certo no Vasco? Qual é a sua opinião sobre o trabalho dele? Como é que você viu o trabalho dele aí no Palmeiras, Nicola? Anderson Barros seria um bom nome para o Vasco? O que eu vou te falar? Eu não gosto do trabalho do Anderson Barros. Eu acho que ele é muito discreto e muito ausente. Eu acho que um dos papéis de um executivo de futebol não é só contratar jogadores, tá? É se manifestar, é se posicionar, é cobrar, é dar a cara a tapa, é defender o elenco, é cobrar o elenco. E além de não atender a imprensa, que é a interlocutora do jogador e dos acontecimentos em relação ao torcedor, e essa eu acho uma falha, o Anderson Barros ele não se manifesta, ele não se comunica. E esse para mim é um grande problema. Os últimos trabalhos antes do Palmeiras também não me fazem imaginá-lo como um cara
bacana, um cara de primeiro nível, de primeira prateleira. Então se a ideia do Vasco é montar um bom elenco, montar um bom time, fazer uma reformulação legal, eu não buscaria o Anderson Barros. Tem uma série de empresários que avaliam o trabalho dele como positivo, o classificam como um cara extremamente organizado. Na minha avaliação, eu acho que o Vasco poderia pensar maior, acho que o Vasco poderia pensar melhor. Sei que a passagem dele pelo Vasco nem foi das piores, fez um trabalho que garantiu até a classificação do Vasco para a Libertadores da América, mas não é um nome que me agrada. Aí é uma questão mais de gosto, né? Enfim, se o Vasco contratá-lo, que tenha toda a sorte do mundo. O Vasco merece urgentemente de novos ares. O torcedor vascaíno é um dos torcedores mais engajados. É uma das torcidas que mais ajuda, contribuição para a construção do centro de treinamento, para a estátua do Roberto Dinamite. Tá na hora dos caras terem um pouquinho de troca, né? O Vasco ofereceu alguma coisa para esses torcedores. E eu, como torcedor da Portuguesa que sou, torço muito para que o Vasco consiga voltar a viver dias melhores. Abraço para todo mundo, tchau! A verdade é que mesmo com essa rejeição, o Anderson Barros é um bom profissional interno. Como disse o Jorge Nicola, as pessoas que militam no futebol gostam dele. Ele é um cara bom de jogo, bom de trânsito, não tem todos os contatos, tá? E o Nicola falou, ele foi lá tentar contratar o treinador do Del Valle, não conseguiu, às vezes sem muito dinheiro não dá para você negociar, trazer grandes jogadores, mas de qualquer maneira é um cara que consegue botar disciplina, é um cara que tem contatos no mercado para fazer times competitivos, talvez para contratar grandes jogadores, talvez ele não tenha ainda esse approach, mas de qualquer maneira é um profissional que tem esse perfil, quietão, na dele, calmo, bom para comandar e junto com o Ricardo Gomes vão fazer essa dupla aí para comandar o futebol do Vasco. Eu sei que você, torcedor, muitos vão achar e vão reclamar. Ah, mas é muito devagar demais, o Vasco precisa de eletricidade. Eu também acho, mas se são bons profissionais de boa capacidade, já fizeram bons trabalhos, acho que agora é hora de apoiar. Claro que não está definido, mas acho que dependendo amanhã da posição, daquilo que acontecia com o Palmeiras e com a nova presidente Aleira Pereira, aí sim, a partir de segunda-feira, o Anderson Barros deve ser contactado, se já não o foi, para poder vir para o Vasco da Gama. O certo é que a partir da semana que vem não passa. O Vasco precisa ajustar, até porque tem situações contratuais que ele precisa resolver, de dispensas, de contratações, que a gente vai falar no próximo bloco. Então, por isso, precisa resolver essa situação do executivo e do coordenador, ou do CEO, seja lá o que for, para poder também, trazendo o treinador, que vem aí tudo no bojo, vem tudo nessa cauda aí, precisa definir para começar a planejar. Internamente, se comenta que o Vasco vai fazer uma limpa no seu departamento de futebol, principalmente no elenco, que o Vasco teria que contratar de 15 a 20 jogadores. Sim, nessa monta é muita gente, porque vai sair muita gente emprestada, muita gente que não agradou, muita gente que não vai renovar contrato, e o Vasco vai precisar, a direção do Vasco vai precisar, e os seus executivos colocarem a mão no bolso, colocarem a mão no telefone e fazerem contatos, porque não dá para manter pelo menos 50% desse elenco, que foi um elenco que fracassou esse ano, fracassou em boa parte no ano passado e não vem muito bem. Vamos esperar então. Treinador, favoritos, não há nenhuma dúvida, também essa informação é de dentro do Vasco. Dorival Júnior e Zé Ricardo são os nomes que gozam de maior simpatia. O Zé Ricardo, pelo trabalho que fez junto com o Anderson Barros em 2017, é um profissional que também goza de prestígio junto à torcida, e o Dorival Júnior, que foi o cara que fez o grande trabalho do Vasco, que colocou o Vasco de volta na primeira divisão em 2009. Mas isso depende do executivo, de fechar com o Ricardo Gomes, e aí sim o treinador viria no bojo. No próximo bloco, nós vamos falar do fracassado time do Vasco, que vai jogar domingo contra o Londrina. E dispensas, gente que já começa a arrumar as malas para a semana que vem. Vai sair a barca gigante, vai sair lá da colina. E não vai ter almirante comandando não, ela vai à deriva mesmo. A gente volta já já, depois do recadinho da 1xBet. O ano pro Vasco não foi nada bom, né, galera? Mas olha, o pessoal da 1xBet não quer nem saber. Eles querem é presentear você. E o caminho é através do canal Atenção Vascaínos. Vá no primeiro comentário, fixado, aqui nesse vídeo. Tem lá um link. Entre lá, faça um pequeno depósito e mande pra gente. Mandando pra gente, você vai concorrer no final do mês de dezembro, ali perto do Natal, para que você ganhe 4 camisas do Vasco da Gama. Você vai ter direito a uma camisa. Pode ser de treino, pode ser de jogo. O importante
é que eles vão presentear você. E aproveitando, os campeonatos estão terminando, tem jogo no final de semana, tem decisões fora do Brasil. Entre e faça a sua aposta. Tem a aposta dobrada. Bota 20, vale 40 e por aí vai. 1xBet presenteando você nesse final de ano através do canal Atenção Vascaínos. Se você não sabe, fique sabendo. Esse rapaz que está aqui na tela é o Fabiano Luiz. É uma foto dele até um pouquinho mais jovem. Fabiano Luiz está no Vasco já há um bom tempo. Saiu, voltou, foi para lá, foi para cá. É um cara que tem bom trânsito com os jogadores, tem uma relação boa. Ele é o gerente de futebol. É hoje a única cabeça do futebol que foi mantida ali dentro. É a pessoa que conversa com o presidente Jorge Salgado, que tem conversado com os jogadores. Por exemplo, a situação do Léo Matos, Fabiano Luiz conversou junto com o presidente Jorge Salgado e já comunicaram ao Léo Matos que vão cumprir o contrato, como a gente trouxe ontem no News. E ele vai ficar no Vasco para a temporada do ano que vem. Agora, Morato, Vanderlei e Hernando, esses três, a princípio, já na segunda-feira não precisam nem voltar. Vão entrar direto para o RH, para assinar de extrato e para saírem. Morato já não vai viajar, está lesionado. O Vanderlei e o Hernando têm chance de viajarem. Seria uma surpresa até se não fossem. Mas esses três não vão estar no elenco para o ano que vem. Vão estar na barca. Hoje, o Léo Jabá fez essa postagem aí no seu Instagram, dizendo que realmente o ano não foi legal, mas ele aprendeu muito e agradeceu demais ao Vasco, que abriu as portas. Léo Jabá chegou cheio de disposição, cheio de vontade, mas não deu. É outro também que já saiu na primeira leva da barca. Sarrafiore tem um contrato dele terminando na próxima terça-feira, mas como está lesionado, vai ficar 7 meses parado, o Vasco vai fazer contrato com ele, enquanto ele estiver lesionado. 7 meses ele parado e o Vasco vai estar pagando. É o que tem que ser, até por conta de justiça. O cara se machucou jogando pelo Vasco, mas vai ficar o Sarrafiore. E o Miranda depende da decisão da Conmebol, definir o que vai ser a punição dele para poder, sim, renovar o seu contrato por esse período. Miranda que tem o contrato terminando no final desse ano. Germán Cano está definido. Semana que vem, o presidente Jorge Salgado e provavelmente o Fabiano Luiz, ou então os novos executivos do futebol do Vasco, estarão em reunião com José Constâncio para definir a questão dele. O Vasco tem interesse na permanência, sabe que precisa resolver a questão da dívida. O próprio José Constâncio já disse, não, a gente primeiro tem que conversar sobre a dívida, e os dirigentes do Vasco já avisaram, não, a gente sabe. O Vasco vai tentar dar um jeito, vai tentar convencer, apesar de saber que é muito difícil. Marcos Casseb, que é o empresário de Marquinhos Gabriel, não me respondeu hoje. Eu tentei um contato para saber, porque o Marquinhos Gabriel, torcedor do Vasco, tem chances de prorrogar o seu contrato, porque foi um jogador na temporada 2021 que não foi dos piores, pelo menos na avaliação das comissões técnicas, dos profissionais. Os números do Marquinhos Gabriel não foram ruins, e isso é uma realidade. Mas, de qualquer maneira, ele não agradou tanto ao torcedor, não caiu nas graças, mas pelo rendimento em campo, pelo rendimento físico, pelo rendimento de bons números, pode ser que Marquinhos Gabriel fique. Pode, não é definido, mas semana que vem isso tudo vai ser definitivamente matado, né? Morto dentro do Vasco. Tem que resolver essa situação desses jogadores. O time viaja amanhã e depois do jogo volta. A equipe, como a gente anunciou ontem, a princípio, Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castanho, Riquelme, Bruno Gomes, Caio Lopes, que deve ser a novidade, como a gente anunciou, Marquinhos Gabriel e Nenê, na frente, Germán Ezequiel Cano, fazendo talvez a sua última partida com a camisa do Vasco, e Gabriel Peck. Agora eu peço a você, atenção, porque você vai ouvir uma figuraça, Rafael Moriente, o repórter diferente da CBN de Londrina, que vai trazer as informações do Londrina. Sim, porque pro Londrina é uma decisão de campeonato, mas ó, tem bicho gordo pro Londrina ganhar do Vasco. Mas tem que fazer resultado casado lá, confiança, vitória. O negócio tá complicado pro Londrina, mas a gente vai ouvir o nosso Rafael Moriente, o repórter diferente, falando sobre o Londrina. Porta aberta para você. Entra aí, Rafa. Boa noite, Flavinho. Abre o portão que eu cheguei. Atenção, vascaínos. Esse nome eu acho fantástico. Acho sensacional. Fantástica não foi a campanha do Vasco, né? Nessa Série B, eu até comentei com o Flavinho no WhatsApp que a gente espera sempre mais. Eu não sou a Pitty, né?
Mas a gente espera sempre mais do Vasco no Campeonato Brasileiro. É um time que tem que estar com certeza brigando pelo título da Série A e não estagnado na Série B. Falar um pouquinho desse Londrina. Bom, rapaz do céu, que quente, hein? Tá essa cidade. Tá parecendo o Rio, 40 graus. E também muito quente o clima dos bastidores do Londrina. O time hoje ele pertence ao Sérgio Malucelli, que é gestor de futebol do clube e detém também o futebol do Londrina por mais 4 anos. E muito tem se falado, ventilado, que ele estaria disposto a vender o CT e também repassar o direito de futebol do Londrina. Mas é muita falácia, o que a gente sabe é que o bicho para manutenção na divisão é gordo e também há muitas conversas de que o Vitória e o Londrina também injetariam alguma graninha por confiança, porque o Londrina não precisa só dele, o Vitória precisa que o Vasco vença, o Confiança, enfim, a situação do Vitória é ainda mais precária, né? Mais difícil. Para esse jogo contra o Vasco, o Londrina não tem o seu capitão, acho que, na minha opinião, o melhor principal jogador que é o zagueiro Marcondes. Possível Londrino, provável, que começa jogando tem César, Córdoba, Simon Augusto e Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas e Mossoró, Marcelinho, Caprini e Zeca, esse Londrina que precisa desesperadamente da vitória e também precisa que o Confiança vença a equipe do Remo, lá em Belém do Pará, o que a gente considera muito difícil, né? Com informações do Londrina, direto da cidade do jogo contra o Vasco da Gama, eu sou o repórter Rafael Morientes, o repórter diferente. Um abraço, garotinhos. É isso aí. E no próximo bloco, a Jéssica Dias vai trazer detalhes da visita da Tubaroa, Carol Pfeiffer, que esteve hoje em São Januário. O que será que essa mulher foi fazer lá? E vamos falar também da vitória do Sub-17. Tivemos uma alegria hoje, E o nosso Emerson Rocha vai trazer uma reflexão importante sobre esses meninos. Não estraguemos mais uma geração. A gente volta já já, depois do recado da Red Blue Idiomas. Se matricule, hein? Uma criança aprende a falar como? Ouvindo e errando, sendo corrigida, repetindo e com o tempo entendendo pronúncias e sons. Com o inglês não poderia ser o mesmo caminho? Agora você tem um curso ao seu alcance, em qualquer lugar do Brasil, que te dá a fala e a conversação como armas para superar seus medos e inseguranças num novo mundo, em uma nova língua. O Red Blue Idiomas é uma instituição que te deixa errar, te corrige com paciência e faz você praticar. A gramática vem com os ensinamentos. Em 1 ano e meio, como o tempo de uma criança, você já está falando bem o inglês e usando para a sua vida, viagens, estudo e trabalho. Conheça preços e condições muito favoráveis de dar a você uma nova língua com métodos fáceis e práticos. www.redblueidiomas.com.br. Conheça esse novo mundo. Assinantes do canal Atenção Vascaínos têm 30% de desconto. Membros têm até 40%, mas somente pelo telefone 022 99996 8939. Red Blue Idiomas, The American English. Rapaz, a mulher da estampa, né? Ela teve ontem no Copacabana Palace e depois foi fazer uma palestra no Centro Cultural Banco do Brasil. Tive a oportunidade de ver a apresentação da talentosíssima e vascaína Vanessa Risch. A mulher tem vontade, tem imposição. E hoje esteve como prometido. O que eu gosto tanto dela como da Camila é que elas não tem negócio de esconder, não. É isso aí. Fala que vai estar lá e faz o que tem que fazer. Eu acho que tem que ser assim. Gosto. Eu acho que a postura delas é uma postura aberta. Não tem por que esconder. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder, elas não vão enrolar. E eu acho que isso é que é o positivo. A Carol Pfeiffer disse, vou estar em São Januário, vou visitar o clube. Pediu até uma camisa. E hoje ela ganhou a camisa. Tá aí as fotos. Primeiro dela com o Luiz Melo, que é o CEO do Vasco, e depois com o Vitor Roma, o VP de marketing. O presidente Jorge Salgado contactou, falou com ela, mas está muito ligado na questão do futebol, mas está ciente completamente dessa situação. Eu hoje perguntei isso ao Vitor Roma, ele disse, claro, o presidente sabe de tudo, mas o presidente está focado na questão do futebol e ela entrou em contato comigo.
Então, a gente está conversando. Mas o Vasco, através do Vitor Roma, soube hoje, não se manifesta. Eu perguntei, o clube não vai se manifestar por essas visitas? E ele disse, não vamos nos manifestar. Então, a situação hoje é apenas de especulação. Só não é por conta delas. Porque ela postou, ela colocou exatamente o que vai rolar. Não, peraí. Eu vou chamar a Jéssica Dias, talentosíssima, que está com essa história desde o início. Ela que trouxe a informação aí, depois do contato do Casimiro, a gente deu as informações e a gente colocou abertamente na semana passada que ela havia conversado com a direção do Vasco. Jéssica Dias, conte-nos da visita da Tubaroa, da linda Tubaroa, Carol Pfeiffer, hoje na Colina Histórica. Será que vai render alguma coisa? Alô, Flávio Dias, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui esse AV News. Como prometido, estou de volta para falar um pouco mais sobre o que foi essa visita da Carol Pfeiffer a São Januário. Como todos esperavam, a conversa foi num tom muito bom. A Carol, que esteve ali ao lado do vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, e também do CEO Luiz Melo, conheceu as áreas de São Januário, ganhou uma camisa número 10 com o nome dela, ganhou o cartão do clube e se disse muito feliz porque foi muito bem recebida. Nessa conversa, ela esteve a par aí de toda a situação financeira do Vasco, mas ainda não teve acesso aos números exatos, porque para isso ela precisa assinar o NDA, documento de não divulgação, e aí sim ter acesso a esses números que são extremamente sigilosos. Mas, de qualquer forma, ela já está ciente da situação financeira do Vasco, e aí agora junta essas informações que teve hoje com as que ela já tinha em trabalho com a sua equipe de mapeamento do perfil de consumo do vascaíno. É exatamente esse que vai ser o trabalho da Carol Pfeiffer junto ao Vasco. Ela vai procurar entender o que o vascaíno mais consome e, a partir disso, procurar empresas de grande porte para poder investir no Vasco, talvez lançar um clube de vantagens, enfim. De qualquer forma, mais uma vez esclarecendo, a Carol não vai colocar o próprio dinheiro no Vasco e nem vai comprar o Vasco. O trabalho dela é justamente esse. Cada vez mais vai se chegando à conclusão de que o Vasco é um produto, sim, que gera lucros, muito por conta da torcida vascaína, que é extremamente engajada nisso tudo. Então agora começa essa parceria. O que a Carol Pfeiffer ganha com isso? Para os torcedores que são mais descrentes, aí estão mais desconfiados. É claro que a Carol Pfeiffer, como investidora, ela vai ganhar um percentual de lucro dentro dos investimentos, porque essa é a função, esse é o trabalho dela, e a gente espera que seja muito bom para o Vasco, sim, a partir de agora. Então, começou aí esse relacionamento, Flávio Dias, vamos ver no que vai dar isso para frente. A gente torce para que seja muito bom, lembrando que o Vasco ainda não vê necessidade de divulgação sobre o assunto, o Vasco ainda não falou oficialmente, é claro que não é nenhum segredo, até porque a Carol Pfeiffer nas suas redes sociais está cada vez mais engajada com o torcedor vascaíno. Eu vou ficando por aqui, meu beijo para vocês e até a próxima! Vamos lá, vamos esperar, vamos ver o bicho. Pelo menos ela está com os números, está interessada, está debruçando em cima do problema. Eu acho que já é um grande avanço ter alguém nesse nível, porque ela tem bala, ela tem contato, ela tem investimento, tem finalmente alguém com iniciativa, ela tem iniciativa, ela correu atrás, o negócio é esperar. Quem teve iniciativa hoje, olha, eu não estava muito otimista não, aliás, eu cometi um erro ontem, porque eu falei do jogo do Sub-17 como se fosse no sábado. Eu até falei hoje com o assessor de imprensa do Vasco, Matheus Babo, e ele me disse, Flávio, o seu erro foi de todo mundo, porque os jogos estavam marcados para 20 e 27, mas o jogo do Flamengo com o Vasco de hoje era amanhã realmente, e passou para hoje porque o Flamengo vai jogar a final da Libertadores, para não casar, enfim, o jogo passou para hoje. Na parte da manhã, e olha, o Vasco, você vê as fotos aí, o Vasco atropelou o Flamengo. O Flamengo jogava pelo empate, melhor campanha na primeira fase, o Vasco empatou o primeiro jogo, jogou melhor, muito melhor do que o Flamengo lá no Nivaldo Pereira, 0-0. E o Vasco meteu 3-0, com destaque para o GB e para o Rian. Jogaram demais os meninos, o time todo jogou muito bem, atuação perfeita. E a gente tem que ficar de olho, porque essa molecada, eu trouxe essa informação ontem, uma molecada que pode fazer parte, boa parte dela, da delegação da Copinha. É isso aí, começar a dar chance para esses moleques, numa categoria um pouco mais acima, fazer uma transição legal. Mas essa é a grande preocupação, transição. A gente não pode perder essa geração, porque esse ano esse time tomou uma goleada do Flamengo lá em Volta Redonda, vocês devem se lembrar, uma segunda-feira à noite, foi 4, e todo mundo quis destruir os moleques. Calma.
Esses sim são meninos, claro que tem que amadurecer com essas derrotas, e hoje eles vencem o Flamengo por 3-0, o mesmo Flamengo completo, com jogadores que estavam até cogitados para irem para a final da Libertadores no profissional, e o Vasco vence o Flamengo hoje categoricamente. E essa preocupação, eu perguntei ao Emerson Rocha, que viu o jogo, eu queria uma análise exatamente sobre isso, dessa preocupação da transição, da gente não poder perder essa geração. Fala desse time aí, Emerson. Claro que assisti, Flávio Dias. Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado aqui no AV News. Então, Flávio, uma atuação primorosa desse time sub-17 do Vasco, semifinal do Campeonato Carioca, jogando fora de casa na Gávea contra o Flamengo. Até aqui o melhor time da competição, mas não deu para eles não. O Vasco teve uma atuação perfeita, venceu por 3-0 e só não foi mais porque o time tirou o pé no final do segundo tempo. Uma atuação de gala e uma classificação para a decisão da competição, até porque no primeiro jogo, jogando no Nivaldo Pereira, tinha sido 0-0, também com boa atuação do Vasco. O goleiro do Flamengo foi o melhor jogador daquela partida. E aí, no segundo jogo, o Vasco conseguiu essa vitória por 3-0 e a classificação para a decisão. O Vasco, se tivesse empatado o jogo, a classificação seria do adversário por ter feito a melhor campanha. E olha, um primeiro tempo muito bom do Vasco, trocando bola, sabendo o momento certo de atacar, e num lançamento espetacular do Eric Marcos, de aproximadamente 40 metros para dentro da área, pegou a zaga adversária despercebida e o volante Barros, como elemento surpresa, apareceu por trás do goleiro, fazendo o Vasco 1-0, um bonito gol. No intervalo, o Eric Marcos, que estava sendo o melhor jogador do time, saiu por conta de uma contusão, e logo no início do segundo tempo, o Vasco perdeu seu segundo melhor jogador, que é o Lucas Eduardo, também por contusão. E aí ficou aquela dúvida, caramba, perdemos os dois melhores jogadores. Que nada, o time mostrou amadurecimento e o GB, centroavante alto, forte, bom jogador canhoto, depois de disputar uma bola com o goleiro do Flamengo fora da área, por cobertura fez um golaço, Vasco 2-0. Já praticamente no final da partida, com o Vasco com todo o domínio da bola, o Ryan, ótimo atacante também, jogador do time sub-15, que subiu agora para o time sub-17, fez uma jogada individual pela direita, bateu cruzado, a bola tocou na trave, Vasco 3-0, uma atuação espetacular desse time de sub-17, que chama atenção agora não só pela técnica, mas também pelo porte físico e a altura de vários jogadores. O Ícaro, um dos destaques do time, não jogou por estar gripado, e mesmo assim o time teve uma ótima atuação nessa vitória, uma vitória que pode dar alegrias para o torcedor do Vasco, visando essa competição, visando também esse time sub-17 que, volta a falar, fisicamente mais forte do que os últimos times do Vasco, inclusive no sub-20, e também a altura. Os zagueiros muito bons, Zé Vitor ali comandando a defesa, zagueiro alto, os meio-campistas do Vasco também sabem trocar a bola, principalmente o Lucas Eduardo, que saiu no começo do segundo tempo, um jogador com muito talento, e na frente o GB e o Eric Marcos chamam muita atenção, podem ser jogadores que venham a dar alegrias para o torcedor do Vasco. Essa foi minha visão do jogo de hoje, projetando um bom time sub-17 do Vasco, e tomara que conquiste esse Campeonato Carioca, que na decisão provavelmente vai enfrentar o Fluminense, que também é uma boa equipe nessa idade sub-17. Fico com você, Flávio Dias, esse é AV News, e essas aqui foram as informações do time sub-17 que está na decisão do Campeonato Carioca. Grande abraço, valeu, fui! É isso aí, vamos esperar. Tomara que essa molecada seja muito bem tratada nessa transição, nesse novo departamento de futebol. No próximo bloco, notícias finais aqui no News. Agora o recadinho da NFT Sport. Atenção, vascaínos! Eu tenho um recado importante para você que é torcedor do Vasco e gosta de colecionar itens do futebol. A NFT Sport é uma empresa que vai juntar os maiores craques e os momentos icônicos do futebol e transformar isso em obras de arte super raras, limitadas, exclusivas e licenciadas, que valorizam, e você pode sair na frente e obter informações antes de outro fã interessado. Saiba que no mundo já existem várias dessas obras digitais que são vendidas e esgotam em alguns minutos e se tornam valorizadíssimas. A NFT Sport vai ser a primeira empresa brasileira que vai oferecer a oportunidade de você obter esse item de coleção super raro do seu ídolo de futebol, que pode se tornar valorizado no mercado de criptoativos.
Esses itens são conhecidos como NFTs. Essa sigla é a forma que são identificados esses ativos digitais, que são negociados e têm movimentado milhões de reais. Se interessou? Eu vou te dar uma dica. Depois não diz que eu não te falei. Em novembro, a NFT Sport vai lançar esses itens colecionáveis de um grande ídolo do futebol. E você não pode perder isso. Acesse o site da empresa, nftsports.com.br, ou segue o Instagram deles, @nftsports_br, que você vai saber de tudo o que está rolando. Tá aqui em cima, ó, o QR Code. Entra lá no QR Code e já se inscreva para o evento de lançamento da NFT do Roberto Dinamite, o artilheiro dos artilheiros. Lindo, produto lindo, arte digital, feita por gente que faz filme, que faz desenho animado, de grandes estúdios norte-americanos. É uma obra de arte maravilhosa que pode ser sua. Você paga e você pode ganhar dinheiro. Olha, é muito valorizado o mercado das NFTs. E para provar isso, um dos maiores e melhores podcasts do Brasil, o Flow Sport Clube, levou hoje Roberto Dinamite. Você está vendo aí a foto. Ele participou, teve que falar de vários assuntos, falou como jogador, formação, falou como presidente e falou também do lançamento da NFT dele, o Dinamites, Roberto Dinamite, que merece todas essas homenagens. Agora, o registro da dádiva, Mostardas Artesanais Dádiva. Mostardas Artesanais Dádiva, que tem uma variedade. Olha, eu hoje recebi do Vinícius, aqui na minha casa, a balsâmica e a cacauana. Tá aqui embaixo o Instagram, tá aqui embaixo o telefone. Entre em contato, você não sabe o que você tá perdendo. Quer ver quem recebeu hoje? Que tá feliz da vida? A galera da Carretel Mídia, que faz edição, que cuida de toda a área tecnológica do canal Atenção Vascaíno já há algum tempo, desde o início praticamente dessa brincadeira. Você vai ver aí foto e depois o vídeo e o depoimento do Rafael Carrilho, que adora, né? Adora, é um blogueirão. Vai estar lá falando e agradecendo ao Vinícius da Dádiva. Bota no ar aí. E aí, meus amigos desenrolados, tudo bem? Pô, passando aqui para dar um recado para vocês muito maneiro. A gente acabou de receber uns mimos maravilhosos dos nossos amigos da Dádiva Artesanal em função aí do nosso trabalho que a gente desenvolve junto com o nosso canal famoso vascaíno, Atenção Vascaínos. Então, segue os próximos stories aí. Valeu, Vinícius. Grande abraço ao pessoal da Dádiva. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Amanhã, sábado, a gente vai ter o Faísca Taon. Faísca Taon vai ser o comentário do Jean Faísca, que vai falar sobre essas situações aí envolvendo nomes, por exemplo, do Anderson Barros. Ele vai fazer uma análise. Domingo, a gente tem boletim e pré-jogo e pós-jogo para Vasco da Gama e Londrina. O último jogo do Vasco na temporada 2021. Essa tenebrosa temporada 2021. Essa vexatória temporada 2021. Que esse time fracassado vai ter que jogar mais uma vez. A gente vai estar aqui cobrindo e nós vamos, depois do jogo, fazer um pós-jogo para saber das novidades. Cobrar da direção do Vasco novidades já a partir de segunda-feira. Não dá mais para esperar. Acabou o campeonato? Não ia anunciar tudo depois? Anuncia, já dispensa, contrata, começa a dar satisfação ao torcedor. Como falou o Jorge Nicola no início do News. Tá na hora de quem está no Vasco dar satisfação a quem faz CT, a quem consegue financiar a estátua do Roberto, a quem faz associação em massa, a quem apoia qualquer iniciativa do clube. Tá na hora. Não dá mais. São 20 anos assim. O último título grande de expressão tem 10 anos. O Vasco não pode passar mais por isso. E a gente vai estar botando o dedo da ferida mais uma vez domingo e eu conto com a sua audiência. Grande abraço, bom final de sexta-feira e eu quero dar um registro final aqui. Quero mandar um beijão para minha querida e amada filha. Querida Bruna, deu um orgulho danado pro papai, passando no vestibular. Vai ser mais uma jornalista publicitária da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Que legal. Trilhe o seu caminho. Você não é filha do Flávio Dias. Você é a Bruna Leite. Você tem que ser você. Faça o seu trabalho. Siga o seu caminho. Seu pai só está aqui para te dar uma luz de vez em quando, para te dar suporte e bons conselhos pela experiência que ele tem. Mas a vida é sua, a responsabilidade é sua e saiba que você está abraçando uma carreira extraordinária, que tem uma grande coisa. Não há um dia igual ao outro. Não ter cotidiano, não ter repetição,
é muito bom. E o jornalismo e toda a área de comunicação pode nos trazer isso. Seja feliz, minha filha. Um grande abraço a todos vocês. Ótimo final de semana. Tchau, turma.